Meus irmãos, é com muita alegria em que nós estamos participando do último culto deste ano. E nós experimentamos aí de muitas bênçãos de Deus no decorrer de 2025. Alguns aí foram pais, como eu e meu irmão, por exemplo. Outros também tiveram bênçãos de saúde no nosso meio. E ficamos muito alegres em Cristo por causa da bondade de Deus para conosco. E meus irmãos, falando acerca das bênçãos espirituais e também físicas que Deus tem nos dado, gostaria de meditar com os irmãos em 2 Reis, capítulo 4, acerca da história de Eliseu e a Sunamita. É uma história conhecida por nós crentes em Cristo. Eu gostaria de abordar alguns assuntos relacionados à fé, à hospitalidade e também referente à graça de Deus derramada sobre nós. Amém? Então nós vamos ler 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente vê um caso de um milagre extraordinário de Deus acerca de uma vida vinda ao mundo para um casal já de idosos. Eles já eram bem avançados de idade. E é curioso porque não é a primeira menção de que Deus ele faz esse milagre. Deus ele fez esse milagre a partir de Abraão e Sara, onde Deus havia prometido a ele, a Abraão, uma grande nação. Ambos de muita idade, com quase 100 anos, eles foram pais. Deus prometeu e Deus cumpriu aquilo que havia dito ao seu servo Abraão. E neste caso aqui, a gente vê um registro maravilhoso da graça de Deus na vida de uma senhora bondosa, porque vemos neste pequeno trecho das Escrituras que ela acolheu aquele homem de Deus. O Eliseu, ele sucedeu o ministério de Elias. Então o ministério não ficou vazio neste intervalo. Deus ele preparou outro servo dele para conduzir a nação de Israel no caminho que se devia seguir. Pois bem, meus irmãos, o primeiro ponto que gostaria de abordar com os irmãos na mensagem, e aqui com o título Deus e sua graça sem fim. O primeiro ponto é que a misericórdia reconhecida e a resposta da hospitalidade.
nós vimos que a mulher sunamita não buscou um milagre. Ela já estava em si totalmente plena e satisfeita, ela e seu esposo. Para eles construírem mais um espaço de lugar acima da casa deles, eles tinham condição para isso. Eram pessoas de posse. Porém, ela não buscou um milagre. Em contrapartida, buscou servir ao Deus do milagre. E ela percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus. A lição profunda que nós tiramos deste trecho é que a verdadeira espiritualidade começa com o discernimento da presença de Deus no mundo. Ela reconheceu que Deus estava ali. Deus estava atuando por meio de Eliseu, inclusive. E a misericórdia de Deus nos alcança, e essa resposta imediata deve ser o serviço generoso. Então, meus irmãos, quantas vezes nós somos abençoados por Deus, nós somos supridos de alguma coisa, e nós temos em sobra, e nós podemos servir a Deus com o que nós temos. Não nos esqueçamos disso. A mulher ali sunamita, ela tinha essa facilidade, ela tinha este dom, vamos dizer assim, da misericórdia. Por quê? Porque naquele tempo, ser um profeta de Deus era muito mais difícil aos nossos olhos. Hoje nós temos tecnologia, hoje temos carro, temos aviônicos, temos avião, inclusive, mas no tempo de Eliseu não, eram animais, ou até quem sabe andar a pé em solo escaldante. E, meus queridos, nós podemos fazer como a sunamita, santificar nossos lares e recursos para o reino de Deus. Nós podemos orar ao Senhor: Senhor, o que tu me deste, quero colocar a teu serviço, quero colocar a teu dispor. Quero abençoar as pessoas que necessitam de mim também, muitas das vezes, e que são servos do Senhor, que estão precisando de um suporte. E, meus queridos, como uma passagem de apoio acerca da hospitalidade, gostaríamos que verificássemos em Hebreus 13, versículo 2, acerca disso. Hebreus 13, versículo 2, que diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, olha só que maravilhoso a questão da hospitalidade, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Por quê? Porque no nosso mundo de correrias, às vezes a gente olha muito para a gente. Ah, mas a minha casa não está arrumada. Ah, mas eu não estou adequada. Às vezes é isso que passa na nossa mente. Mas que nós possamos pedir misericórdia para Deus, para que Ele aqueça o nosso coração, sabe? Que a gente não perca isso. Porque muitas das vezes nós podemos estar acolhendo anjos. Quanto mais nossos irmãos na fé, né, que bateram a nossa porta e que a gente esteja pronto para atender. Por mais que a gente possa até pedir um minutinho, né? Aguarde um minutinho que eu vou abrir e correr lá dentro de casa, né? Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. E isso é um princípio muito importante da nossa meditação de hoje, a hospitalidade. O segundo é a misericórdia que preenche o vazio da impossibilidade. Nós vimos aqui que Deus concedeu à mulher um filho, algo que ela nem sequer pediu explicitamente, talvez por medo de se decepcionar. Nós verificamos isso no final do versículo 16 de 2 Reis 14, quando o profeta fala que daqui a um ano a sunamita abraçaria um filho, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha só que frase forte. E se Eliseu não fosse firmado na palavra de Deus? E se Eliseu ele duvidasse de quem ele era e de quem Deus era neste momento? A gente já parou para pensar nisso? Ele não duvidou. Ele simplesmente falou. Deus ali deu autoridade para ele para aquilo.
E neste momento em que ele profetiza acerca disso, do nascimento de um menino, para aquela sunamita, ela fica com medo, ela fica com certo receio. Vale lembrar, meus irmãos, que o tempo de Eliseu aqui está grudado ao tempo de Elias, e neste tempo, muitas pessoas não estavam buscando ao nosso Deus, estavam buscando ao Baal, estavam buscando ao Astarote, estavam buscando vários deuses. Até que no momento em que Elias desafiou os profetas de Baal e de Azerá, no qual eles não puderam responder àqueles profetas, pedindo a água para descer, para molhar aquele sacrifício, fogo do céu, melhor dizendo. No caso de Elias, não. Quando ele faz uma oração pequena, coisa talvez de 1 ou 2 minutos, o fogo de Deus desceu sobre o holocausto e até secou aquela água que estava junto com o sacrifício e também na borda daquele altar que ele ergueu ao Deus de Israel. Deus ouviu a oração de Elias. O povo ali começou a dizer que somente o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. O povo ali se voltou para Deus. E, meus irmãos, no tempo de Eliseu aqui, está muito grudado nessa volta do povo para o Senhor. E Eliseu, ele era um servo de Deus, e aqui ele está mostrando para a mulher que também via ele como este servo, de que Deus era poderoso para dar uma bênção sem limite. Na nossa ciência mais moderna de hoje, existe tratamento para uma mulher já avançada para ter um filho, porém nem sempre é uma certeza de que pode ter um filho, meus irmãos, da própria mulher. E aqui Deus, sem ciência avançada, como nos dias de hoje, Deus é o autor da ciência. Deus ele vai apenas dizer por meio do profeta que teria um filho, e a moça teve um filho, essa senhora teve um filho. E, meus irmãos, a lição profunda que extraímos deste trecho é: Deus nos dá o que precisamos, não o que merecemos. A misericórdia divina precede o nosso pedido. Ele conhece as esterilidades da nossa vida, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, e intervém soberanamente. Então, muitas das vezes, nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos os nossos limites. Até aqui, Senhor, eu consigo ir, mas daqui em diante é somente o Senhor. Ou muitas das vezes nos vemos em situações onde caímos em nós mesmos e falamos para Deus: Deus, sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou capaz de realizar tal tarefa e tal obra. Mas, meus irmãos, Deus ele conhece essas nossas esterilidades da nossa vida. E mais, Ele tem o poder de intervir soberanamente. Isso que é glorioso aos nossos olhos e também é glorioso ao nosso Deus. Quando Deus ele intervém a nosso favor, um sorriso brota do nosso coração e um sentimento de grande satisfação em pertencer a Cristo e ser achado nele. Brota dos nossos lábios louvor ao nosso Deus, por tamanha bênção que Ele concede a nós. E, meus queridos, a perspectiva da graça é como se tem, assim como Sara, lá em Gênesis 18, a sunamita aprendeu que nada é impossível para o Senhor. Nada. Não absolutamente nada muito difícil para o nosso Deus. Se o Senhor Deus criou todas as coisas com a palavra de sua boca, quanto mais realizar aquilo em que Ele vê que nós temos necessidade, temos falta. Meus irmãos, e a passagem de apoio que nós temos para este trecho aqui, que a misericórdia de Deus preenche o vazio da impossibilidade, está registrado em Efésios 3, 20, que convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. Efésios 3, versículo 20. Que diz: ora,
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, meus irmãos, para todos sempre. Ele é poderoso. A Sunamita ali em palavras, ela não falou que precisava de um filho, mas Deus conhecia o interior dela e sabia o quanto era faltoso na vida dela um menino. E meus irmãos, gostaria de voltar aos irmãos, com os irmãos, a Bíblia Sagrada, no mesmo 2 Reis, capítulo 4, porque aqui vai ter um desdobramento acerca deste menino que nasceu para a Sunamita, uma senhora já de idade. E a partir do versículo 18 está escrito: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela ao guardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me mostrou. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Somente até aqui, meus irmãos. E aí, é curioso essa frase dela quando ela chega perante Eliseu, porque quando Geazi vai ao encontro dela mediante Eliseu para perguntar como que ela estava, o marido e o filho, ela vai dizer: está tudo bem. A palavra que ela vai dizer aqui é shalom, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Sabe quando a gente para na rua e tem algum conhecido que pergunta: oi, bom dia, tudo bem? E você fala tudo bem só para manter aquele clima de amizade, né? Para não ter que se expor muitas das vezes. Meus irmãos, o que ela fez com Geazi foi isso. Falou: está tudo bem. Ela não queria expor diante de Geazi o que estava se passando com ela. Ela queria expor diante de Eliseu, o homem de Deus, que ela reconhecia isso, né? E, meus irmãos, aqui a lição que nós tiramos deste trecho é que a fé reformada não ignora a dor, mas a coloca sob a soberania de Deus. Vai tudo bem não é uma negação da realidade, mas uma afirmação de que Deus está no trono, mesmo quando o berço está vazio. Ela poderia ter falado isso daí: vai tudo bem, porque ela confiava no homem de Deus, ela confiava em Deus, e Deus podia ressuscitar o filho dela. Por isso que ela correu até ao profeta, até Eliseu. Ela agora estava clamando por ajuda. Antes, ela se prontificou em conceder hospitalidade ao servo de Deus, concedendo ali alimento para ele, quando ele chegasse naquela região. Depois, construiu mais um pedaço de sua casa para este servo de Deus. E agora, meus irmãos, ela está clamando. Muitas das vezes, meus queridos, vamos passar por momentos assim, em que nós vamos nos doar, nos desdobrar e doar. Mas muitas das vezes é o momento de nós também confiarmos e clamarmos. Muitas das vezes é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos no nosso quarto, fechar a nossa porta e estar a sós diante de Deus, porque somente Ele pode realizar
a salvação de que nós precisamos e, neste caso, a libertação daquilo que nós buscamos, o alívio para o nosso sofrimento, o preenchimento da nossa angústia que, às vezes, na calada da noite, só Deus e nós sabemos que enfrentamos. Podemos recorrer a Cristo Jesus. Mesmo em tempos de crise, em vez de nos desesperarmos, vamos confiar no Senhor. Porque, como está escrito no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E, meus queridos, para nós terminarmos aqui a nossa mensagem, o próximo passo que Eliseu vai fazer agora é de realmente ajudar aquela mulher. Ele viu que, de fato, estava em desespero, estava ali triste por ter perdido aquele menino, mas ela estava confiante, porque ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela não ficou simplesmente na casa dela e aceitou ter a perda do menino. Ela cria que Deus poderia ressuscitar aquele garoto. Por isso que ela tomou essa atitude. E aí, meus irmãos, nós vamos meditar a partir do versículo 29, vamos voltar ao texto sagrado, 2 Reis 4, versículo 29. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém saudar, não lhe respondes. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Meus queridos, Eliseu não apenas ora à distância, ele entra no quarto, fecha a porta e se deita sobre o menino, boca a boca, e olha sobre os olhos. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma lição cristocêntrica neste trecho. Aqui vemos o tipo de Cristo. Para nos dar a vida, Deus não apenas enviou uma ordem do céu, Ele se deitou, entre aspas, sobre a nossa humanidade morta, através da encarnação. A misericórdia exige identificação e sacrifício. Deus não ficou lá apenas no seu trono, olhando para a humanidade caída, de um modo cristocêntrico falando. Ele mesmo, em seu plano eterno, antes até mesmo de criar todas as coisas, Ele teve esse plano de enviar o seu Filho, e o seu Filho encarnado, levar sobre si a culpa de toda a humanidade, todos os seus eleitos, e sará-los, e curá-los, e ressuscitar, trazer de volta à vida nós que estávamos mortos em pecados e delitos. Meus irmãos, a instrumentabilidade aqui do bordão que Geazi pegou de Eliseu não funcionou. E por quê? Porque Deus não opera por rituais mecânicos, mas por meio de uma vida de oração e entrega pessoal. Eliseu, ele era diferente. Eliseu, antes de Elias ser tomado de diante de Eliseu, ele pediu para Elias: dá-me a porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, que você me conceda uma bênção de eu também ter o desenvolvimento do teu ministério
ministério, mas de uma forma dobrada, ou seja, de uma forma mais poderosa. Foi isso que ele pediu. E é curioso isso que Eliseu pede, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu uma vida boa, não foi isso que ele pediu. Ele pediu capacitação para o serviço de Deus. Resumindo, foi isso. E meus irmãos, o bordão ali como um instrumento para realizar talvez um milagre não funcionou por causa que a pessoa que está aquele objeto, muitas das vezes ela não está dedicada a Deus, ela não é uma pessoa que de fato se devota a Cristo. Podemos ver que a questão da instrumentabilidade de alguns objetos funcionaram por causa da ordem de Deus e muitas das vezes também por causa da vida de oração e de dedicação que a pessoa tinha. Vamos dar alguns exemplos aqui. Quando Moisés ele está diante do Mar Vermelho, com todo aquele seu povo tirado do Egito, que ele roga a Deus por uma salvação, Deus ele pergunta para ele: o que tem na mão? É um cajado, toca no Mar Vermelho que vai se abrir. Então Deus usou ali de instrumentabilidade um cajado para que Moisés pudesse realizar um milagre diante dos olhos daquele povo. Uma outra situação também, a capa de Elias, quando Eliseu e Elias estavam juntos caminhando e falando entre si, Elias tira a capa dele, toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se divide em dois também, para de correr a água, fica aquele montão de água parada. Meus irmãos, e aqui no caso do bordão de Eliseu, que ele dá para Geazi, não acontece com Geazi por causa disso. Por causa que muitas das vezes nós precisamos ter uma vida de oração. Não é o objeto que vai fazer um milagre em si. Não é o objeto. Quem vai fazer um milagre é Deus. É Deus. E meus queridos, usando de uma passagem posterior das Escrituras Sagradas, nós vimos também que a sombra de Pedro curava os enfermos. Lembra disso, meus irmãos? Vejam bem, não era ali, muitas das vezes, a questão da sombra dele ter um poder em si. Não é isso. Não é isso. É a vida dedicada a Deus e Deus querendo realizar a sua obra por meio daquele sinal. Então, meus irmãos, a passagem de apoio que nós temos para este quarto trecho aqui da misericórdia de Deus, que se identifica e nos restaura em Cristo Jesus, está em Romanos 8, 11, que diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Ah, meus irmãos, na morte não há um desespero na vida do crente em Cristo, porque a morte não é o fim, é apenas um descanso, e que ali, na volta bendita de Cristo Jesus, continuará esse descanso, mas em forma de ressurreição, e agora para sempre com o Senhor nosso Deus. E meus irmãos, gostaria de deixar uma ilustração para os amados. Conta-se que um capitão de navio certa vez recebeu um cronômetro valiosíssimo, essencial para a navegação. Ele o guardava em uma caixa acolchoada, mas nunca o usava para navegar, preferindo confiar em seus velhos instintos. O navio acabou colidindo com rochas por meio de erro de cálculo. E a aplicação para nós, a misericórdia de Deus, sua palavra, são como este cronômetro. A mulher sunamita não apenas admirava o profeta, ela construiu um quarto para ele, ela integrou a presença de Deus no seu dia a dia. Muitas vezes perecemos não por falta da misericórdia de Deus, mas porque a mantemos em uma caixa aos domingos, em vez de permitir que ela nos guie cada decisão e cure cada morte em nossa jornada. Meus queridos, vamos refletir em algumas perguntas nessa noite. Deus está agindo em minha vida, mesmo nas áreas onde eu já perdi a esperança?
Como eu tenho usado minha casa e meus bens para servir o reino de Deus? Quando o filho, o sonho ou o projeto ou a saúde morre, eu consigo confiar que nas mãos de Deus tudo vai bem? Meus queridos, Deus e sua graça não tem fim. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem desta noite, a última mensagem deste ano, Senhor, no qual falaste ao nosso coração. Rogamos-te, ó Senhor, que da mesma forma como o Senhor abençoou aquela mulher sunamita, concedendo-lhe bens a ela, ao seu esposo, concedendo-lhe, Senhor, um coração hospitaleiro ao servo do Senhor, meu Deus, concedendo a bondade de conceder alimento também, Senhor, a Eliseu. Pai, que nós possamos reconhecer os nossos irmãos na fé, que muitas das vezes, Senhor, são próximos de nós. E Pai, o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, ó Deus, o Senhor tem nos dado graça. E muitas das vezes sentimos essa dificuldade de hospitalidade, de o convidar a vir à nossa casa, a servir, Senhor, com os nossos talentos e dons e também com aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai querido, nós te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a termos esse coração generoso, a termos essa mente, Senhor, de dar o nosso melhor a Ti através dos recursos que tem nos dado. E que possamos, Senhor, sempre depender da graça soberana do nosso Deus, que é capaz de nos socorrer, mesmo em meios, meu Deus, às dificuldades onde não há solução aos nossos olhos. Meu Deus, nós te agradecemos por este culto, por termos, meu Deus, o Senhor, o nosso Salvador, como nosso amigo, como aquele, Senhor, que, meu Deus, levou sobre nós a nossa maior dificuldade, o nosso maior defeito. Meu Deus, aquilo que era incurável, o Senhor curou. O Senhor perdoou nossas iniquidades e pecados. O Senhor, meu Deus amado, nos concedeu vida eterna em Cristo. Obrigado, Senhor, por vencer a morte por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.